Olá pessoal, dando sequência à nossa semana interativa, nós vamos seguir hoje com o estudo dirigido de gramática, certo? Então, queria chamar a atenção para o preenchimento do cabeçalho, como alguns professores já estão fazendo. É interessante destacar a questão da escrita nesse cabeçalho, para que vocês já possam praticar a questão gramatical no próprio cabeçalho da disciplina. Não esqueçam de pontuar o número da caderneta, que facilita para que a gente possa organizar as notas, bem como o trabalho de correção da atividade de vocês, certo? Coloque a data, o referido dia 16 de julho, tá bom? E vamos dar sequência ao estudo dirigido. Bem, no estudo dirigido de gramática, a gente vai trabalhar dois assuntos que nós já estamos vendo, que é substantivo e adjetivo, que é o último assunto que nós vamos, de fato, perceber na videoaula de hoje, certo? E por se tratar de um assunto que vocês já observam esse assunto desde o primeiro ano, né, segundo, primeiro ano, eu vou estar pontuando o início desse conteúdo e direcionando para vocês as páginas do livro, caso necessitem de uma consulta, tá? A página do livro do assunto de adjetivo inicia-se a partir da página 71. Lá já vai dizer o que é um adjetivo, né? A qualidade que esse adjetivo ele exerce sobre o substantivo ou não, né? Ou uma qualidade ou não. A gente já viu que o adjetivo se trata de o quê? De uma característica do substantivo, certo? Se trata de uma característica, essa característica pode ser uma qualidade, uma virtude, né? Ou um defeito. É uma característica, os traços que nós pontuamos para descrever o substantivo. Então, isso é o adjetivo. Em se tratando de substantivo, nós já trabalhamos em sala, né, de aula, de forma remota, como a gente está fazendo. E na sala de aula presencial também a gente foi um dos primeiros assuntos que foram revisados no ano de 2020. Foi substantivo, que é a classe de palavra que serve para nomear seres, lugares, pessoas, né? E esse substantivo ele tem uma classificação, como nós já pontuamos em outras atividades. Bem, no número 1 vai dizer assim: sabemos que substantivo é a palavra que usamos para nomear seres, coisas, locais, pessoas, espaços. Observando a tirinha abaixo, a tirinha é um recurso linguístico que a gente usa para ilustrar uma situação, certo? É um texto, na verdade. Observando a tirinha abaixo, é possível identificarmos alguns substantivos. Retire do texto todos os substantivos e escreva no espaço abaixo. Então aqui o texto diz assim: se a gente quer brincar de polícia e ladrão, alguém tem que ser o ladrão. Só de mentirinha, falou? Isso é um menino maluquinho dizendo. Por exemplo, o ladrão agora é o Juninho. Ei, isso é calúnia, o Juninho diz, né? Nada ficou provado. Ele também se pronuncia. Só que aí dentro dessa figura, dessa tirinha, a gente percebe um recurso linguístico usado, que é um efeito de humor, né? E a gente percebe que nesses balões aqui, ó, de diálogo, existem substantivos. Quais são os substantivos que estão usados nele, que estão sendo mencionados neles, que a gente pode trazer para cá, para essas linhas, e mencionar como substantivo? Lembrando que substantivo é a palavra que aqui em cima diz: nomeia seres, locais, coisas, pessoas e espaços. Tá certo? Vocês vão ver aqui no primeiro balão. Se a gente quer brincar de polícia e ladrão, alguém tem que ser o ladrão só de mentirinha, falou? Então aqui,
balão, você já vai identificar quem é os substantivos que aparecem. No segundo quadrinho também você vai perceber e no terceiro, tá bom? Ainda no quesito de número 1 diz assim: é possível também percebermos alguns substantivos no grau diminutivo. Quais são? Lembra do grau diminutivo do substantivo? A gente sempre usa uma terminaçãozinha chamada inho no grau diminutivo. Geralmente é isso. Mas no texto acima tem alguns substantivos que aparecem com esse sentido de diminuir, de ser menor. E aí a gente vai trazer para essa resposta aqui, tá? Qual é o gênero feminino dos substantivos ladrão e policial? Como é que eu quero transformar esses dois substantivos que estão no gênero masculino, como é que eu vou transformar eles no gênero feminino, certo? Lembrando que tem alguns substantivos que eles mudam de gênero a partir do artigo que a gente coloca. Tem outros substantivos que não mudam de gênero, porque eles tanto servem para o masculino quanto para o feminino. E tem substantivos que mudam totalmente o feminino do masculino. Por exemplo, homem é masculino, mulher é feminino. Então, houve uma mudança total desse substantivo. Tem outros que é só colocar o O no lugar do A, trocar menino, menina, certo? E aqui em ladrão e policial, como é que a gente vai fazer essa mudança de gênero? Está masculino, ou ladrão, e o policial, e como é que eu vou transformar no feminino, tá? Então, essa é uma tarefa também do quesito número 1. O número 2. No número 2, qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? Justifique sua resposta. Você vai colocar aqui, ó, tá? Você vai ter a opção A, B, C, D e E. Qual desses substantivos destacados não, certo? Não representa um substantivo abstrato. Você vai dizer aqui na frente o porquê. Letra A. A sua conquista se deve ao seu esforço. Conquista é substantivo abstrato? Se for, não vai ser a resposta daqui, ó, porque diz aqui qual é desses que não representa um substantivo abstrato. B. A humildade é a sua principal característica. C. A sua aprendizagem é bastante rápida. Letra D. As suas atitudes se baseiam na justiça. E letra E. Muitos idosos têm problemas de saúde. Lembrando que vocês vão classificar esses substantivos que estão em negrito. Eles são abstratos. Dentre esses, tem um que não é abstrato. Você vai colocar aqui o porquê que ele não é. Tá? O número 3. Leia o texto abaixo para que possa responder a questão. O texto abaixo diz o seguinte: o anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, a responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de novas expressões poéticas. Então, aqui nesse texto a gente consegue observar vários substantivos. Tem substantivos próprios, substantivos comuns, substantivos compostos, né? Tem substantivos que a gente começa a entender que eles aparecem com inicial maiúscula para dizer que são substantivos próprios, são substantivos comuns outros, substantivos concretos, substantivos abstratos. Então, nesse texto, a gente consegue observar alguns tipos de substantivo, mas nós vamos pontuar apenas
o que está pedindo aqui embaixo, que diz assim, no texto, 3 substantivos comuns são pessoa, astro e músico. Esses 3 substantivos são comuns. Letra B, surpreendeu, escolha e manifestações. Letra C, negativas, giram e poeta. Letra D, ofício, declarou e criação. Ou letra E, Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan e Academia Sueca. É interessante lembrar, gente, que substantivo comum, o próprio nome já diz, é comum, certo? Então, tem uma sequência dessa que vai ter só substantivo comum. Você vai marcar essa sequência que diz que só tem substantivo comum. Para facilitar o trabalho de vocês, vocês podem observar substantivo por substantivo. Outro detalhe, será que essas palavras que estão colocadas aqui de fato são substantivos? Né? Será que não tem alguma que está aqui no meio que não é substantivo? Vou dar só uma dica. Por exemplo, na letra B, surpreendeu. Não é substantivo. É um verbo, do verbo surpreender, certo? O número 4. Os substantivos primitivos. Substantivo primitivo é aquele que dá origem a outro substantivo. Tá bom? Então, por exemplo, lapiseira é o derivado de lápis. O primitivo é lápis, certo? Então aqui diz assim, os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras, claro. Elas dão origem a outras palavras. De acordo com isso, escreva um substantivo derivado para papel. Um substantivo que venha de papel. Pedra, planta, sapato e carro, certo? Então, vocês vão procurar substantivos que derivem desses substantivos primitivos. Ou seja, substantivos que, para que eles sejam formados, tem que ter um outro substantivo que dê lugar a ele. Número 5. Transforma os adjetivos destacados em locuções adjetivas. Esse assunto ele está no livro. O que é uma locução adjetiva? Prestem atenção que eu vou explicar. Locução adjetiva é quando a gente usa uma frase para transmitir uma palavra, certo? Aqui nesse caso, a gente vai transformar os adjetivos em locuções adjetivas, ou seja, a gente vai transformar uma palavra em uma frase, certo? Por exemplo, não tem aí, mas a gente pode ver o seguinte: animais marinhos. Animais do mar. Esse do mar quer dizer marinho, certo? Então, animais do mar, animais marinho. E na letra A que diz assim, seres terrestres. É seres o quê? Você vai colocar na frente. Raios lunares. São raios de quê? Rua florida. É rua de quê? Dia nublado. É dia de quê? Então, assim, em cada questão dessa, em cada alternativa, você vai transformar essa palavra que está aí destacada em negrito, você vai dizer de onde ela vem, certo? De onde ela vem. Então, percebendo isso, você vai transformar os adjetivos, que são essas palavras em destaque, em locuções adjetivas. Tá certo? Então, letra A, seres terrestres. Raios lunares. Letra C, rua florida. Letra D, dia nublado. Letra E, fauna marinha. Letra F, amigo corajoso. Letra G, rodovia marginal. Letra H, pessoa faminta. Letra I, prova bimestral. E letra J, prova anual. Certo? Então, levando em consideração essas palavras que estão em negrito, você vai transformar elas em locuções adjetivas. No livro, certo? A partir da página 71, vocês já vão perceber o conteúdo que está sendo tratado nesse estudo dirigido. A explicação é basicamente essa que eu trouxe para vocês. É vocês perceberem de onde é que vem essa palavra, certo? De onde vem essa palavra, para que você possa perceber
que locução adjetiva você vai usar. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês. Guarda noturno. Esse guarda noturno é um guarda da noite. Então, da noite, eu vou transformar ele. Da noite, locução adjetiva, eu vou transformar num adjetivo. Eu boto noturno. Certo? Número 6. Leia um trecho da história de Luísa e suas luas. Diz assim. Luísa navegou nos bons e maus humores por alguns anos, até que um dia percebeu que o tempo, com sua velocidade, também parecia absurdo, esticando as crianças, envelhecendo os adultos, expandindo o universo, e apagando e acendendo as estrelas. Foi quando se deu conta do brilho da lua real, cheia e prateada, que ilumina os corações apaixonados. Copie do texto os adjetivos que qualificam os seguintes substantivos. Quais são os adjetivos no texto que qualificam o humor? Luísa navegou nos bons e maus humores. Qual é a característica desses humores? Você vai trazer para cá, certo? Lua. Quais são as características para o substantivo lua? Tem no texto também. Vai dizer que as luas são isso e isso. Certo? A gente tem que perceber dentro do texto como é que a gente vai trazer essa resposta. No texto tem dizendo que a lua era isso, isso e isso. Como eram os corações dentro do texto? A característica desses corações eram como? E o tempo? Como era o tempo dentro desse texto que nós acabamos de ler da história de Luísa, tá? Número 7. Leia as palavras a seguir. Espelho, rapaz, Brasília, paixão, Andréia, dor, fantasma, praia, saudade, baleia, beleza, raiva, fome, pescador, dragão, nuvem, crítica, Itália, rapidez, invasão, maldade, anel e lobisomem. Copie as palavras que dão nomes a seres vivos reais. Você vai tirar todas as palavras aqui que dão nome a seres vivos reais, que existem. Letra B. Dão nomes a seres vivos não vivos reais. Não vivos reais. O que é isso? Você vai tirar as palavras que dão nome a lugares, a objetos e a coisas. Letra C. Dão nomes a seres imaginários. Você vai trazer para cá. Letra D. Dão nomes a sentimentos. Tá? Letra E. Dão nomes de sensações físicas. Letra F. Nomeiam ações. Ações, gente. Nomeia ações. Ou seja, é um substantivo que ele pode se transformar em um verbo. Tá? E letra G, nomeiam qualidades, características ou defeitos. É um substantivo que também pode ser um adjetivo. Isso tudo você não vai criar, não. Você vai pegar deste quadro aqui, né? Você vai pegar deste quadro aqui todas essas palavras. Aí você pode perguntar assim: professor, há situações em que o nome vai se repetir? Ele vai se encaixar em vários lugares. Certo? Ele vai se encaixar em vários lugares. Ele pode ser imaginário e pode ser um sentimento. Tá? Ele pode ser um sentimento, pode ser uma sensação física. Então, ele tem situações em que o substantivo vai aparecer em mais de um lugar desse. Tá bom? Então, é por isso que é interessante vocês observarem o vídeo, fazerem a atividade ouvindo e vendo a explicação do vídeo. No número 8. Forme o substantivo composto a partir das palavras a seguir. O que é um substantivo composto? É um substantivo formado por duas palavras, a exemplo de guarda-roupa. Eu tenho a palavra guarda e tenho a palavra roupa. Junto, eu tenho um substantivo composto. Guarda-roupa. Tá certo? Na letra A, mão. Um substantivo composto para mão. Um substantivo para pão. Um substantivo composto para pão. Um substantivo composto para abelha. Um substantivo composto para manga. Um substantivo composto para couve. Salário, bomba,
banana, peixe e homem. Substantivo composto, ou seja, você vai pegar esta palavra que eu estou colocando aí e vai pegar uma outra palavra e vai transformar num substantivo só, certo? Para que a gente possa ter um substantivo composto, tá bom? Número 9. Reescreva as frases a seguir utilizando coletivos como no modelo. Fique atento à concordância. A concordância, porque tem que haver uma concordância do substantivo com todo o resto da frase, do enunciado. Por exemplo, o espectador vaiou o diretor da peça. Só tinha um espectador assistindo a peça, então ele vaiou o diretor da peça. Só que um conjunto de espectadores são chamados de plateia. Aí eu vou transformar esse substantivo comum num substantivo coletivo. Aí tem, no lugar do espectador vai ficar a plateia vaiou o diretor da peça. Certo? Então eu troquei espectador, que é um substantivo comum, por plateia, que é o substantivo coletivo. Certo? Na letra A, os livros estavam destruídos por cupins. Certo? Então aqui, que não foi destacado, acho que foi um errinho aqui, né? Um errinho meu, de não ter destacado. Mas a palavra que deveria estar destacada é livros. Qual é o substantivo coletivo de livros? Certo? Os livros estavam destruídos por cupins. Qual é o coletivo de livros? Aí você vai trocar toda a frase, se for preciso, para concordar com o substantivo coletivo. Certo? Aqui não tem, mas vamos supor que tivesse o peixe. O peixe estava saboroso. Como é que eu ia colocar o substantivo coletivo de peixe? Então, o cardume estava saboroso. Só ia trocar. Certo? Mas tem situações em que a frase vai mudar toda para concordar com o substantivo coletivo. Nessa letra A, os livros estavam destruídos por cupins. Vai haver uma mudança aqui nessa frase, porque o coletivo de os livros vai ser um coletivo, um substantivo feminino. Vai vir para cá, eu vou só citar para vocês verem como é que vai ficar. Vai ficar a biblioteca. A biblioteca. Aí vai ficar a biblioteca estavam destruídos por cupins. Não, você vai ter que concordar. Certo? Letra B. As fotografias ficaram excelentes. Qual é o coletivo de fotografias? Destaquem aí, fotografias. Certo? Fotografias. Tá? Os viajantes repousaram na pequena cidade. Viajante. Você vai também destacar aí, viajante. Tá? Letra D. Os carros da prefeitura estão em péssimas condições. Carros. Você vai destacar carros. E vai colocar o coletivo dele. Os artistas fizeram uma excelente apresentação. Coletivo de artistas. Tá? Coletivo de artistas. E por último, nós vamos ter o número 10, que vai solicitar que vocês façam uma classificação dos substantivos através de numeração. Então eu vou colocar 1 para substantivo abstrato, 2 próprios, 3 coletivos, 4 simples ou comum, eu coloquei como uma classificação só, e o 5 composto. Essa questão é muito fácil, porque eu vou observar qual é a sequência que vai competir a cada classificação dessa. Ó. Catavento, pé de moleque, girassol. Faz parte de que classificação dessa? Ji-Paraná, Cecília e Marcos. Faz parte de qual dessas? Verdade, mentira e amizade. Elenco, discoteca, flora e fauna. Mesa, couve, rádio e avião. Então faz parte de cada sequência dessa, faz parte de uma classificação dessa. Tá bom? Então, realizem a atividade, se não se sentirem seguros, realizem a atividade numa folha à parte, depois passem para cá de caneta. Eu não recebo a atividade de lápis grafite de nenhuma forma. Uma questão como essa, de marcar, certo? Uma questão como essa de marcar, eu não aceito que passe corretivo. A partir do momento que você passa corretivo, eu já vou anular essa questão. Por isso que prestem atenção para responder
o estudo dirigido. Eu não quero receber estudo dirigido cheio de borrões, cheio de falhas, cheio de rasuras. Não, não quero, porque vocês estão em casa e tem tempo para fazer isso, tá? Vão me mandar o feedback, uma foto do estudo dirigido até às 5 horas da tarde, sem falta. Quem não mandar vai perder 2 pontos. Quem não mandar neste prazo vai perder 2 pontos. E, se possível, mande o registro de questão por questão. Mande uma foto do número 1 para que eu possa ver, do 2 e assim sucessivamente. E faça um registro com a imagem nítida. Como é que eu vou ver a imagem e corrigir se tem alunos que tiram a foto do celular e nem ele consegue ver? Então eu não vou nem ter o trabalho de ler essa imagem, de jeito nenhum. Se você não consegue ler, eu também não sou obrigado a ler não, tá bom? Outra coisa, caprichem na letra e na organização do estudo dirigido, senão eu vou tirar ponto. O aluno pode fechar o estudo dirigido e ter um 10, mas eu não vou colocar 10. Caprichem na letra, tá? Porque é papel nosso que ensina principalmente língua portuguesa, de estar atento à caligrafia de vocês. E todos têm uma caligrafia bonita, só que nas pressas e na preguiça, certo? Que é um adjetivo, preguiça, é um adjetivo, certo? Na preguiça fazem de qualquer jeito, tá bom? Então tenham cuidado e zelo com o estudo dirigido, que é uma nota. Vocês estão sendo avaliados. Então é necessário que todos os detalhes sejam levados em consideração, desde o número 1 até o número 10. Tá certo? Então aqui no estudo dirigido de gramática não vai ter nenhum assunto que vocês não viram, até porque substantivo a gente já está cansado de ver. E adjetivo eu coloquei uma parte que é a parte introdutória. A gente vai ver nas aulas seguintes o grau do adjetivo, o gênero do adjetivo, essas coisas que eu vou estar cobrando de outra forma. Mas no estudo dirigido eu coloquei apenas o conceito de adjetivo e a locução adjetiva, que é uma coisa muito simples, certo? Muito simples. E a partir da página 71 do livro, vocês podem pesquisar para ajudá-los, tá bom? Então, tenham cuidado com a organização do estudo dirigido, respondam com atenção, respondam com cuidado. E assim que responderem, podem me mandar a foto que eu estarei recebendo até. Isso não quer dizer que eu só receba neste horário. Até às 5 da tarde eu estarei recebendo o feedback do estudo dirigido. Para dizer assim, olha professor, eu fiz no horário certo, eu fiz no período estipulado pelo senhor, então eu mereço ser avaliado diferente. Aquele aluno que não me mandar neste prazo, ele vai entregar o estudo dirigido na escola, porque a gente vai marcar um dia para isso, mas ele vai perder a pontuação que equivalia à entrega, né, no prazo correto e no prazo estipulado, tá certo? Qualquer dúvida, revejam o vídeo, façam uma pausa na explicação. Se a dúvida persistir, pode ir no meu privado solicitar algum esclarecimento de alguma questão que não ficou tão nítido assim, para que a gente possa ter um bom resultado no estudo dirigido. Tá bom? Então eu me despeço por aqui, tendo a certeza de que vocês vão se dar muito bem no nosso estudo dirigido de gramática. Tá bom? Até mais.